que 4 vezes prefeito de Teresina, eleito pelo povo, começou... Bom, a trajetória dele, ele foi estudar em Pernambuco, economia, se formou, fez mestrado em Illinois, nos Estados Unidos, e passou em concurso do Tribunal de Contas da União e professor da Universidade Federal do Piauí. E justamente quando professor da Universidade Federal do Piauí, em 1993, foi recrutado por outro professor, o Walter Reis, para servir como secretário de Finanças. E eu estava lá na Associação Industrial do Piauí, no dia que o professor Walter Reis anunciou o jovem Firmino Filho, em 93, como secretário de Finanças. Foi surpresa para muita gente. E eu conversei, fiz uma entrevista com Firmino e ele se mostrava, claro, empolgado com a tarefa, com a missão, mas disse que, veja o que ele me disse naquela época, eu sou um técnico, eu vou contribuir tecnicamente para o professor Walter Reis, a política é com ele. Olha como é que é a vida, né? E ele depois igualou o mestre, porque foi mais tempo prefeito do que o próprio Walter Reis. Ele foi 16 anos prefeito de Teresina. Firmino foi também vereador por 2 anos, deputado estadual também por 2 anos, presidente da Fundação Municipal de Saúde. Aliás, essa questão de vereador demonstrou ali a humildade dele, porque ele, saindo da prefeitura, disputou o cargo de governador e foi derrotado em 2006 e ressurgiu em 2008. Muita gente dizia que ia ser ruim ele voltar como vereador, alguém que era prefeito e disputou o governo. E ele disse, não, a política é feita de vitórias e derrotas e é aqui que eu vou me reconstruir. E assim ele foi, se elegeu vereador, depois deputado, e em 2012, prefeito de Teresina de novo, até 2020, quando deixou a prefeitura, e até o fatídico abril de 2021, quando infelizmente nos deixou. E completaria hoje 59 anos, mas acho que lá do céu está vendo, acho que com orgulho, a filha ocupar uma cadeira na Assembleia, que já foi dele. Então, é importante que nós realcemos, é importante que nessa data a gente cultive assim, a memória e a trajetória de um político que fez o bem para uma cidade, talvez o mais importante político do século XXI, eu não tenho dúvida. O mais importante político para a cidade de Teresina no século XXI, Firmino Filho, eu não tenho dúvida. E está ali brigando com o professor Walter Reis e com outros por um protagonismo na história. Agora, o político mais importante da capital do Piauí no século XXI, e faz falta. Firmino Filho. Abro para as considerações de vocês. Eu queria falar, Amadeu, do papel dele no combate à pandemia na capital. Quando o governo federal, de maneira atabalhoada e irresponsável, incitava as pessoas a saírem às ruas, dizia que não era necessário usar máscara, só se as pessoas quisessem, atrasou a compra das vacinas, ele tomou decisões impopulares, decisões que, inclusive, ajudaram, né, na derrota tucana, repercutiram na derrota tucana para o atual prefeito doutor Pessoa. Não foi só isso, mas também contribuiu. Havia o desgaste natural, claro, das gestões. E aí salvou milhares de vidas, demonstrando ali, pouco antes dele nos deixar, o amor incondicional pela cidade e pelos teresinenses. Eu, que apoiava tantas medidas dele, quanto as do então governador Wellington Dias, que eram as mais ajustadas, hoje a gente sabe disso,
mas na época a gente não sabia, uma pandemia que a gente ainda não conhecia direito. E então eu acho que a história resgata esse papel fundamental que ele teve para salvar tantas vidas na capital. Pois não, Kátia? Eu quero reforçar dois pontos. O Ari tem razão. E nesse ponto aí, Amadeu, do enfrentamento à pandemia, eu acho que aquilo que ele lhe disse em 93 se saiu. Ele foi muito mais técnico do que político, e a gente sabe disso, né? Que ele lia e ele estudava os artigos internacionais, ele sabia de informações até muito antes do que muitas autoridades do Brasil, porque ele fazia isso, esse empenho, que aí a gente viu que o técnico se sobressaiu ao político, porque se ele tivesse sido mais político, talvez ele tivesse tomado outras medidas. E sempre me chamou a atenção, como jornalista, como repórter de cidade e de política que eu fui, uma coisa que era muito do ex-prefeito Firmino. Como ele conhecia, como ele era antenado, ele sabia de esquinas, de ruas, de problemas dos menores, porque a gente sabe que uma gestão ela é muito ampla, não tem como o cabeça saber de, mas como, e quando ele não sabia, ele sabia exatamente quem o repórter tinha que procurar. E se ele avistasse essa pessoa em uma multidão, em um evento, ele, fulano, responda aqui, ele não deixava um jornalista sem essa resposta, se não naquele dia e outro dia. Isso sempre me chamou muito a atenção, esse compromisso, era um compromisso real do Firmino Filho com Teresina. É uma lacuna política, o Amadeu tem razão, muito grande, não só para Teresina, mas para o Piauí, porque era jovem, porque tinha uma cabeça arejada, tinha outras ideias. Infelizmente, nós perdemos um político de futuro mesmo. A Poliana. É isso, Amadeu, assim, até como repórter, acompanhei diversas, inclusive, caminhadas em obras aqui na capital, ao lado do então prefeito Firmino Filho. Ele tirava a manhã inteira para visitar avenidas, andava quilômetros e a gente atrás ali acompanhando. E apesar de ser uma figura que tinha o domínio da articulação política, sempre na esfera pública, no espaço que ele tinha para conversar, ele aproveitava para fazer justamente isso que a Kátia falou, para conversar com o cidadão, para conversar com o teresinense, para prestar serviço para as pessoas. É claro, o Firmino era um político habilidosíssimo, tanto que conseguiu ter, ao longo dos seus mandatos, uma base, em sua maioria, coesa, né? Teve alguns pontos, claro, ali de instabilidade, mas quando ele ia para frente de uma câmera, falar no microfone, ele se preocupava sempre com o teresinense, com o bem-estar das pessoas. E essa entrega que a Kátia estava mencionando e o Ari na pandemia, a gente sabe o custo político que foi para ele, mas ainda assim ele insistiu, porque seu dever, de fato, era prestar serviço ao cidadão teresinense. E França? Amadeu, eu acredito que até hoje a cidade esteja de luto por conta da perda do ex-prefeito Firmino Filho, porque quando você conversa com os populares, com os teresinenses, você sente a saudade que o teresinense tem do Firmino Filho, não apenas como prefeito, mas como pessoa. E um dos legados do Firmino Filho foi na educação pública. Ele alçou a educação pública de Teresina como a melhor entre as capitais em diversos níveis. E em um dos últimos eventos dele como prefeito, eu estava fazendo uma cobertura e ele se emocionou, chegou a chorar quando falou desse legado que ele deixa na educação, que ele deixou na educação de Teresina. E em cada canto que você vai na cidade, na capital, você vê, você sente um pouco da obra de Firmino Filho. Mas quando você fala em educação, isso pesa mais, porque esse foi um dos focos do Firmino Filho em todas as suas gestões e que fez com que muitos teresinenses